É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Começando pela rodada do Campeonato Brasileiro, em destaque a derrota do Flamengo. Vou pegar aqui os traços fracos do Flamengo na derrota para o Corinthians e que vão servir de análise para a sequência do Campeonato Brasileiro. Já temos o extrato do jogo, agora o campo. Vamos lá, minha gente. As três setas, o Corinthians está de branco aí na nossa representação, o Flamengo está de vermelho. As setas no meio campo indicam que o Corinthians tem posse de bola, troca de passes. Conseguiu inclusive envolver o Flamengo até muitas vezes durante o jogo. E o Flamengo não tem isso. Eu queria perguntar a você que está me acompanhando agora, pode um time grande não ter posse de bola? Significa dizer que quem não tem posse de bola cria pouco e ainda leva a bola nas costas, sabia? Porque a bola vai, como o adversário recupera rápido, você tem uma outra jogada que está no nosso ensaio aqui. É aquele passe, vocês viram aquele passe para o Pato fazer um dos gols? O Douglas pegou e fez assim, ó, o lançamento como está ali, colocou o Pato. Agora, por que o Douglas recebeu aquela bola? Porque o Flamengo erra passe no meio campo. Então não dá para disputar um campeonato brasileiro com o Mano Menezes sem posse de bola no meio campo. Esse é um ponto. A outra representação é a entrada do Elias, que é muito legal a entrada do Elias. O Elias aparece na área, volta para recompor, dá entrevista, fala desse novo posicionamento, mas eu queria perguntar a você também, prezado ouvinte, o seguinte: quando um volante que tem dupla função se projeta totalmente, quase sempre, sabe o que ele deixa? Um buraco lá atrás. Vocês viram o Wallace brigando ontem com o Elias? Porque o zagueiro não aguenta. O volante sai toda hora, fica um volante só para fazer a proteção, estourando em cima dos dois zagueiros. Isso tudo é para o Mano Menezes pensar, mas ele tem pouco tempo para pensar, sabe por quê? A zona de rebaixamento está se aproximando e dezembro está chegando. O Flamengo não tem posse de bola, o Flamengo tem dificuldade no setor de meio campo, e eu não sei como é que o Flamengo vai lidar com isso até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos para o Vasco da Gama, que é o próximo destaque. Você já viu um extrato do jogo aí, e nesse extrato do jogo aparece o Willy, que é bom ponto, hein, cá pra gente. O técnico do Vasco, Dorival Júnior, diz assim: o Willy jogou bem, é mais uma opção. Eu diria, Dorival Júnior, é o Willy mais 10, não é opção. É o Willy André. Não vai colocar o menino agora numa situação de banco. Saiu o Éder Luiz, entre o Willian. Um ponta bom, finalizador, para incomodar, como incomodou o Egídio do Cruzeiro. Agora, no jogo a gente tem que observar no campo lá. Vamos ver as setas que eu destaquei aqui na vitória do Cruzeiro, na goleada do Cruzeiro. Primeiro, aquele chutaço que está indo lá no ângulo, você está vendo aquele lance ali? O volante do Cruzeiro batendo daquela distância, olha lá, de fora da área lá no ângulo, significa dizer o seguinte: que o jogador teve liberdade, mas o goleiro do Vasco precisa amadurecer. Dos 5 gols, 3 gols são bolas defensáveis, bolas de longe, mesmo com velocidade, dá para chegar. Com treinamento, o Júlio Batista bateu no canto, dá para chegar. Esse moço aí que chutou de fora da área, dá para chegar nos 2 gols do volante do Cruzeiro. Mas a diretoria do Vasco entende que o goleiro vai aprender durante o campeonato. Eu digo a você, o meu argumento para você que está me acompanhando em casa é o seguinte: você começa numa rádio grande direto, ou vem de uma rádio pequena, no caso de um radialista, de um jornalista, e vai chegar lá na ponta da carreira numa emissora maior. Como é que é o processo? É o que acontece com esse rapaz. Ele sai de um clube pequeno direto para o Vasco da Gama, sem passar por uma fase de transição. E diz lá o chefe dos goleiros, Carlos Germano, mais o presidente Roberto Dinamite: não, ele vai ficar bom durante o campeonato. Paciência. É problema de planejamento. A outra questão que eu levanto ainda no campo do Vasco da Gama, essa seta que você está vendo aqui no Fagner, é que ele é muito mal de marcação, o lateral direito do Vasco. Com menos de 30 segundos foi batido um arremesso lateral jogado dentro da área, ele dá as costas para o cara do Cruzeiro que fez o gol, marca muito mal. É uma avenidazinha Fagner, tem potencial para o ataque, mas um volante deve fazer a cobertura, senão fica a Avenida Fagner. Essa é a indicação. E a outra é o Willy, que eu estou defendendo aqui, que ele deve atuar como titular ao lado de André no ataque do Vasco da Gama. Vamos passar para o Botafogo? O Botafogo, temos aí o extrato do jogo contra o São Paulo, empatou, caiu para 4º lugar. A pergunta que eu faço aqui no nosso programa: será que o Botafogo já começou a sofrer os efeitos de liberar jogadores importantes? O último foi o Vitinho, sem opções no banco.
e aí começa a ter uma queda ou um enfrentamento com outros adversários. Isso é para pensar. São 3 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro e agora já está na 4ª posição do campeonato. Para finalizar, vamos para o problema do Fluminense. Vanderlei Luxemburgo reconhece que o time, na linguagem do boxe, baixou a guarda e está nas cordas. Se não reagir psicologicamente, é ponta de queixo, 2ª divisão. Agora, como reagir? Se o técnico não tem o domínio do vestiário, tem que contratar um psicólogo, porque não tem no Fluminense. E aí traz um psicólogo, um profissional, uma psicóloga, talvez, que vai tentar demonstrar a importância de fugir da 2ª divisão. O Fluminense atingiu esse nível agora, de tratar do lado emocional. Torcida cobrando, a tendência é que o desgaste seja ainda maior. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. A Tupi linha Toca pra uma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito flui Eu bem ouço também. aqui. Tupi, patroa! Eu ouço aqui! Tupi! Eu ouço